Organização das Nações Unidas, a ONU, desmentiu os Estados Unidos em seu relatório sobre drogas e crimes 2025, ao afirmar que a Venezuela não é rota principal do narcotráfico no continente e diminuiu aí o peso das acusações americanas que classificaram a Venezuela como um narco-estado controlado pelo cartel de Los Soles. De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Carolina Levitt, Nicolás Maduro é o chefe do cartel de drogas de Los Soles, mas não há consenso entre governos, especialistas e também organismos internacionais que realmente esse cartel exista, e se é um rótulo ou uma construção ideológica fabricada aí pelos Estados Unidos para realmente intervir quando eles assim pretenderem. A ONU, por sua vez, jogou aí um balde de água fria nos americanos ao divulgar seu relatório, afirmando que apenas 5% das drogas que circulam em todo o mundo passam pelas fronteiras pelo território da Venezuela e chegam nos Estados Unidos, e que o maior volume de entorpecentes que circulam aí no circuito internacional e que chegam ao continente americano e aos Estados Unidos tem como rota principal o Oceano Pacífico, bem longe aí das fronteiras venezuelanas. Além do relatório da ONU, acaba de ser lançado o relatório da União Europeia sobre o comércio ilegal de drogas nos países da Europa. E o que chama atenção é que a Venezuela nem ao menos aparece nesse relatório em razão da sua insignificância no comércio internacional de drogas, o que levanta maiores suspeitas sobre as pretensões americanas em relação à Venezuela. Recentemente, o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele disse que Donald Trump, ele quer, de acordo com as palavras dele, recuperar o nosso quintal. Houve uma chuva de protestos e de manifestação de presidentes, como do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o qual disse que o Brasil não é quintal de ninguém e que o Brasil é um país livre. Inclusive a China se pronunciou dizendo que essa declaração é ideológica. A acusação americana contra a Venezuela, ela não é nova. Donald Trump também havia utilizado contra o México ao acusar os cartéis de drogas do México de estar contrabandeando e levando armas e drogas para dentro dos Estados Unidos. E também Trump prometeu enviar tropas militares para dentro do México e combater os cartéis de drogas mexicanos. Cláudia Sheinbaum, a presidente do México, ela contestou Donald Trump e disse o seguinte: através de documentos investigativos da justiça americana, ela apresentou provas que as armas utilizadas pelos cartéis de drogas do México são produzidas pelas indústrias americanas, e também essas armas são comercializadas por empresas dos Estados Unidos que têm ligação com os cartéis de drogas do México. E Cláudia Sheinbaum pediu então que Donald Trump ele classificasse as empresas americanas como empresas terror, pontinho, pontinho, mas veja lá se Donald Trump fez isso. Claro que não. E cabe aqui aquele ditado: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Donald Trump parece estar mais preocupado com os problemas de outros países que com os reais problemas que existem nos Estados Unidos. Não é verdade? O relatório da ONU ele foi bem contundente e esclarecedor ao denunciar os Estados Unidos como o grande financiador do comércio de drogas em todo o mundo, ao dizer que os Estados Unidos são os maiores compradores e consumidores de drogas. Falando um pouco mais sobre a Venezuela, os Estados Unidos tratam a Venezuela de uma forma bem especial. Não apenas classificou os cartéis de drogas como organizações terror pontinho a pontinho, mas apontou o presidente da Venezuela, do país vizinho, como grande líder do cartel de drogas de Los Soles. Acusação semelhante também os Estados Unidos fez em relação ao Panamá, quando em 1989 os americanos acusaram o presidente do Panamá, Manuel Noriega, de associação com as drogas. De repente, não demorou muito,
os americanos enviaram 27 mil soldados que invadiram, ocuparam o Panamá e derrubaram o governo de Manuel Noriega, o levaram preso para os Estados Unidos e o condenaram à prisão. E nós sabemos que naquele período os americanos tinham o objetivo de controlar e influenciar o Canal do Panamá e conseguiram isso. Algo semelhante também aconteceu um pouco mais adiante, em 2003, quando os Estados Unidos acusaram o Iraque de estar produzindo armas de destruição em massa. Invadiram o Iraque, derrubaram o presidente Saddam Hussein e também passaram a controlar a exploração de petróleo do Iraque, que naquele momento era a segunda maior reserva de petróleo em todo o mundo. Após anos de procuras por armas no Iraque, de destruição em massa, não foi encontrado arma alguma. Mais tarde, os americanos foram desmentidos internacionalmente, foi um vexame global, e tomou conhecimento um pouco depois que os Estados Unidos tinham um menor estoque de petróleo e eles não estavam preparados para uma crise prolongada ou para uma guerra que precisasse então do combustível que é o petróleo. Depois de tudo isso, não está difícil de entender as reais pretensões dos americanos em relação à Venezuela. Quero lembrá-los que quando Donald Trump, no seu primeiro mês de governo, ele assinou alguns decretos. Um dos seus decretos foi a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, em que os países se comprometem em reduzir o aquecimento global. Um outro decreto, Donald Trump retirou todo o incentivo federal para a produção de carros elétricos e para o uso de energias renováveis. Desde então, os Estados Unidos estão 100% comprometidos com os combustíveis fósseis. E é uma questão de segurança nacional ter acesso a esse recurso em abundância. E aonde é que os Estados Unidos irão conseguir uma grande reserva de petróleo para as suas indústrias, para o seu povo e para o seu grande exército? Na Venezuela. A Venezuela é a maior reserva de petróleo de sobra em todo o mundo. E é uma questão de segurança nacional ter acesso a essa fonte petrolífera na Venezuela, e essa é uma das razões das grandes intervenções americanas na sua história e também agora, recentemente, na Venezuela. Quero também lembrar vocês que no início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os Estados Unidos estavam precisando de petróleo a baixos custos. Nesse período, o presidente dos Estados Unidos era Joe Biden. Donald Trump, ele veio a público e disse da seguinte forma, que se fosse presidente dos Estados Unidos, já teria invadido a Venezuela e tomado todo o seu petróleo. Essa visão dos Estados Unidos intervencionista, ela vem de muito tempo, e Donald Trump, ele deu início a esse processo de ocupação de países e também dos recursos naturais que esses países têm para garantir a sua tal segurança nacional. Espero ter ajudado vocês. Curta nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal, não paga nada por isso. Um beijo, abraço a todos vocês. Até mais.